Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Aqui vai um pouco de contexto para contar melhor a história. Isso aconteceu em uma casa antiga que foi recomprada e reformada há pelo menos 50 anos. Foi a casa em que cresci, e nos mudamos quando eu tinha 5 anos. Eu morava lá com minha mãe, pai e irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu, e minha irmã mais velha, 8 anos mais velha que eu. O nome da rua é John Street. Fica muito perto do que agora é Port Dalhousie, ainda em St. Catharines. Pelo que entendi, a estrutura servia como um hospital militar fixo. Minha irmã me contou isso bem depois dos fatos. Tentei encontrar informações específicas para verificar isso, mas até agora tudo o que posso confirmar é que, durante as últimas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, talvez conflitos anteriores, Port Dalhousie era uma área estratégica importante, dado o fato de ser um porto, e costumava ter rotas ferroviárias importantes passando por ali. Basicamente, não posso confirmar com 100% de certeza que a casa em que cresci foi um hospital militar em algum momento. Agora, por que isso é importante? Minha irmã contou sobre um incidente na casa em que ela sentiu uma presença na porta do quarto dela. Ela viu o contorno de uma pessoa usando o que ela achava ser um chapéu de mount, polícia montada. Ela descreveu o que viu como algo que era transparente. Ela só conseguia ver um contorno tênue, mas ainda assim enxergava através dele. Minha irmã não tem histórico médico ou condição que envolva alucinações. Isso aconteceu à noite. Meu irmão também viu algo no corredor do lado de fora do quarto dele. Ele disse que era levemente opaco, com uma luz branca, e tinha o contorno de uma mulher em um vestido bonito, que atravessou a porta do quarto dele e desceu pelo corredor. Ele também não tem histórico de doenças mentais envolvendo alucinações. Eu queria estabelecer esse contexto antes de descrever minha experiência na mesma casa. Eu era uma criança que se assustava relativamente fácil. Falando da minha memória, enquanto morava naquela casa, eu era extremamente claustrofóbico. Durante tempestades, eu ficava apavorado e precisava ser acalmado pelos meus pais para não ter medo. Eu tinha medo do escuro e, portanto, medo de ir ao banheiro no meio da noite. Por isso foi muito estranho que, em um momento, eu tenha acordado de manhã na escuridão total. Eu tinha 4 anos e estava embaixo da minha cama, entre a parede e as malas que meus pais usavam para guardar coisas. Eu estava completamente debaixo da cama. Nunca tive histórico de sonambulismo, nem naquela época nem até hoje. Eu entrei em pânico total. Era uma criança que jamais teria coragem de se arrastar para debaixo da cama no escuro, achando que um monstro poderia me agarrar se eu chegasse muito perto da borda da cama. Minha mãe e minha irmã disseram que me ouviram gritar e não sabiam onde eu estava. Eventualmente, elas me encontraram, me puxaram para fora e não faziam ideia de por que eu iria querer ficar embaixo da cama. Mas isso não aconteceu apenas uma vez comigo naquela casa. Aconteceu talvez uma meia dúzia de vezes. Não me lembro de cada vez, mas me lembro da sensação de pavor. Não perguntei, mas talvez elas tenham rearranjado as coisas para que eu não pudesse ficar debaixo da cama novamente, enquanto dormia, depois que isso aconteceu mais de uma vez. Isso parou depois que nos mudamos, quando eu tinha 5 anos. Essa é a minha história, e só queria compartilhar com esta comunidade. Estou descrevendo tudo da forma mais factual que consigo, já que isso aconteceu há cerca de 40 anos. Eu nunca vi nada na casa como meus irmãos viram. Isso aconteceu comigo há um pouco mais de um ano. Tenho 24 anos e moro em uma casa em um subúrbio. Moro sozinho, o que para mim fica muito chato. Então tento ter amigos por perto sempre que posso. Meus amigos mais próximos vêm algumas vezes por semana e às vezes até dormem aqui para escapar da casa dos pais. Não tinha planos naquela noite, mas tinha planos para o dia seguinte com minha amiga Sarah, que deveria vir para uma noite de cinema. Eu realmente só estava tentando passar essa noite e esperando pelo dia seguinte. Fui para a cama cedo, por volta das 9h15. No meio da noite, acordei. Olhei para meu criado mudo e vi que eram 2 da manhã, mas a maneira como acordei era estranha. Meu coração estava disparado por algum motivo e meu cérebro estava muito alerta e consciente, como se algo estivesse acontecendo. Pensei que talvez tivesse acordado de um pesadelo ou algo assim.
até que ouvi um clique vindo do andar de baixo. Sentei-me e ouvi uma porta rangendo ao se abrir e pude ouvir os passos de alguém entrando na minha casa. Embora aterrorizado, pensei que isso tinha que ser a Sarah ou um dos meus outros amigos, pois todos tinham chaves da minha casa caso precisassem de um lugar para ficar. Levantei da cama e fui até a porta, abrindo-a e saindo para o corredor. Sarah? Ninguém respondeu. Esperei no corredor por uma eternidade, mas então uma luz brilhante acendeu, iluminando todo o andar de baixo. Um segundo depois, um suave barulho de conversas veio da sala de estar. Quem quer que fosse havia ligado a TV. Por um momento, senti alívio, pensando que era definitivamente um dos meus amigos que havia bebido demais. Desci as escadas e entrei na sala de estar, e meu corpo todo ficou gelado instantaneamente. Um homem aleatório estava sentado no meu sofá, olhando para a tela da TV. Ele parecia ter uns 50 anos, com cabelos pretos e longos, bagunçados e roupas sujas. Enquanto eu o encarava com medo, ele olhou para mim e mostrou um sorriso torto. Depois acenou com a mão, como se me convidasse a ir até o sofá. Virei-me e corri direto para a porta da frente. Bati na porta do meu vizinho até que eles me deixassem entrar e liguei para a polícia. Quando eles chegaram, no entanto, ele já havia desaparecido, sem deixar vestígios. O que é pior é que a polícia não levou tudo isso a sério, sugerindo que provavelmente era apenas um homem sem teto inofensivo procurando um lugar para dormir. Do meu ponto de vista, tudo aponta para o contrário. Ele forçou a fechadura da minha porta, sentou-se no meu sofá e ligou a TV. Então, o homem doente sorriu para mim e me convidou para ir até o sofá. Acho que ele pode ter sido um stalker ou algo assim, e agora tenho dificuldade até mesmo para dormir à noite quando estou sozinho, pensando que há uma chance de que eu não esteja realmente sozinho. Quando eu tinha 19 anos, trabalhei como motorista da Uber. Eu ainda não tinha descoberto o que queria fazer da minha vida, então não tinha começado a faculdade nem nada. Estava apenas fazendo Uber para pagar as contas até conseguir resolver tudo. Nessa noite, eu planejava dirigir das 7 às 3 da manhã. A maioria dos outros motoristas não estava trabalhando nesses horários, e eu sempre fui mais noturno, então era quando eu gostava de trabalhar. Por volta das 11, peguei uma mulher em um bar e a levei para casa, a cerca de 35 minutos de distância. Era praticamente na borda da cidade, em uma área muito mais isolada e tranquila. Depois disso, recebi outro pedido de corrida de um lugar a 10 minutos de distância. Eu hesitei em aceitá-lo porque o local de entrega não era de volta para a cidade, mas sim mais afastado. Acabei aceitando mesmo assim, torcendo para que a próxima pessoa estivesse indo em direção à cidade, onde provavelmente haveria mais trabalho. Entrei na estrada e comecei a dirigir até o ponto de coleta. O caminho para chegar lá era por entre muitas fazendas e não muito mais. Estava praticamente vazio de outros carros também. Quando cheguei à última curva, vi uma estrada de terra estreita, indo entre um campo de grama alta ou trigo. No final, pude ver uma casa na cima de uma pequena colina, que era o local que o aplicativo dizia que eles estavam. Estacionei na grama aberta logo em frente à casa. As luzes estavam apagadas e ninguém estava do lado de fora. Depois de alguns segundos, buzinava levemente para avisar que estava ali. Tinha os vidros abertos, e o barulho das colheitas se movendo ao vento era realmente alto. Só digo isso porque um toque súbito na porta do passageiro me assustou. Eu não pensei em olhar de volta para a estrada de onde eu tinha vindo, porque assumia que ele viria da casa. O homem inclinou a cabeça pela janela aberta e olhou para mim. Houve um momento estranho em que ele manteve uma expressão neutra e não disse nada antes de eu perguntar se ele era quem havia pedido o Uber. Seus olhos se moveram para o banco de trás, olhando ao redor, antes de ele acenar com a cabeça e olhar de volta para mim. Você pode me ajudar a carregar algo para o carro? Tecnicamente, por estar trabalhando, minha resposta reativa foi claro, assumindo que era apenas alguma bagagem ou algo assim, mas rapidamente me arrependi de ter respondido sem pensar. Ele começou a caminhar em direção à casa, então eu saí do carro e o segui vagamente. Assim que ele chegou à varanda, abriu a porta e entrou apressadamente sem sequer olhar para trás. Quando igualei seu ritmo e cheguei à varanda, a porta aberta mostrava um corredor vazio, com ainda nenhuma luz acesa, e o homem não estava mais à vista. Eu não conseguia ouvir nenhum passo dele se movendo. Enquanto estava lá, uma sensação estranha pairava sobre mim.
Senhor? Chamei. A casa permaneceu quieta, sem resposta ou movimento de dentro. Rapidamente, escureceu quase completamente. E com isso, o silêncio inquietante. Não havia como eu entrar ali. Eu me virei e corri de volta para o meu carro. Então dirigi de volta pelo campo e desci até a estrada principal, cancelando a corrida. Meu maior arrependimento naquela noite foi não ter dito nada. Pensei que, já que nada aconteceu, não tinha um bom motivo para avisar a polícia. Mas sempre que lembro disso, parece haver menos chance de que não era algo horrível. Eu até procurei algumas informações sobre a casa-fazenda cerca de um mês depois que isso aconteceu. E tudo o que consegui encontrar foi que foi vendida pela última vez na década de 1960. Então, o homem que vi provavelmente não era o proprietário e provavelmente não morava lá. O que estava me esperando dentro daquela casa, se eu o tivesse seguido, é algo que nunca saberei com certeza. Isso aconteceu há muito tempo, quando eu era mais nova, e minha memória é bem fraca. Estou apenas relembrando o que consigo e o que me contaram. Antes de começar, quero dizer que essa história se passa em algum lugar da Indonésia, onde é mais comum ter empregadas em casa. Quando eu era criança, tinha um relacionamento muito próximo com minha família estendida. Para mim, era normal ser próxima da família estendida. E quando digo estendida, nem sei como alguns eram parentes de verdade. Eu era especialmente próxima da família da minha tia-avó, a quem chamava de tia Sheila. As filhas dela e noras eram como irmãs mais velhas para mim. Sendo a filha mais velha, eu gostava de ser mimada por elas, já que sempre esperavam que eu fosse a irmã mais velha para meu irmão caçula. Isso vai ser importante mais tarde. Eu tinha uns 11 anos, ou menos. Nem eu nem meus pais lembramos exatamente quando foi. Eu adorava leite quando criança. E ainda gosto, mas hoje prefiro leite desnatado. Naquela época, eu tinha uma marca local favorita, que tinha sabor de morango, chamada Ultra Milk. Eu achava o máximo beber algo rosa. Sem meus pais saberem, uma cesta de presente apareceu na nossa porta e as empregadas a aceitaram, pensando que era um presente de alguma amiga da minha mãe. Meus pais até viram a cesta e não acharam nada estranho. Estava cheia de frutas, doces, etc. O tipo de coisa que você enviaria em uma ocasião especial. Deveria ter sido estranho, já que não havia nenhuma ocasião especial. E o mais estranho ainda era que geralmente essas cestas vêm com um cartão indicando de quem é, mas essa não tinha nada. As empregadas não perceberam isso, e meus pais pensaram que a chefe das empregadas tinha verificado. Ela não verificou. Na cesta havia uma caixinha do meu leite favorito, com sabor de morango. Eu tinha aulas com uma tutora, e muitas vezes a empregada que me acompanhava levava lanches para mim, já que as aulas duravam algumas horas. Eu estava na casa da tutora, fazendo a lição de casa, quando fiquei com sede e peguei a caixinha de leite para tomar um gole. Eu estava pronta para saborear o delicioso leite de morango, mas algo estava errado. O gosto estava estranho. Não lembro exatamente qual era o gosto, mas sabia que estava errado. Lembro de dizer aos meus pais que parecia que eu tinha lambido a perna de uma cadeira de metal do meu quarto. Estava horrível. Achando que o leite estava estragado, minha mãe sempre dizia que leite estragado poderia causar uma dor de estômago horrível. Eu imediatamente cuspi o leite em um guardanapo e fiquei surpresa ao ver umas bolinhas metálicas. Era como metal, mas em formato líquido. Nunca tinha visto nada assim e fiquei confusa. Minha tutora ficou ainda mais confusa e horrorizada ao ver uma substância metálica saindo da minha boca. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas ela pegou a caixinha de leite e pediu para eu continuar estudando enquanto ela ia investigar. A tutora e a chefe das empregadas saíram e derramaram um pouco mais do leite em um guardanapo, e havia mais desse líquido metálico estranho. Ela me perguntou se eu tinha bebido, e eu disse que talvez tivesse dado um gole antes de perceber que algo estava errado. Depois disso, minha tutora ligou para minha mãe e disse que eu poderia ter sido envenenada. Fui para casa, sem terminar a aula, um pouco preocupada de que algo estivesse errado. Não lembro o que aconteceu depois disso. Não havia um centro de controle de envenenamento no meu país, e os serviços de emergência não responderiam. País de terceiro mundo e tudo mais. Então meus pais me levaram ao médico para fazer exames de sangue. Lembro de ter sido tirada da escola. Minha mãe queria que eu ficasse em casa por alguns dias, o que para mim foi ótimo.
Ninguém me disse a gravidade da situação, e minha mãe apenas disse que queria que eu relaxasse em casa. Sem escola? Eu ia poder me divertir? Claro que sim. Então eu fiquei em casa assistindo Avatar, a lenda de Aang em DVD, enquanto meus pais se preocupavam com a possibilidade de eu ter sido envenenada com mercúrio. A cesta de presentes, que já tinha sido desmontada e guardada para comer depois, foi remontada, e meus pais tentaram levar isso à polícia, mas eles não podiam fazer muita coisa, já que não tínhamos pistas sobre de onde veio a cesta, pois não tinha cartão, e a polícia realmente não se importava. Mais uma vez, país de terceiro mundo. Eu não sei o que aconteceu depois, além de que eu estava feliz por ficar em casa brincando. Minha vida em casa não era perfeita, tinha problemas com meus pais, mas eles foram muito gentis comigo durante esse período, então aproveitei muito, já que não entendia o que estava acontecendo. Acho que meus pais esconderam muitas coisas de mim para eu não ficar assustada. Eles até me levaram para Singapura, levando o líquido encontrado na caixinha para mostrar aos médicos de lá, onde fiz mais testes e não parecia ter sinais de envenenamento, já que eu não engoli muito. Não sei se realmente era mercúrio, ninguém nunca me disse, mas no fim, todos ficaram felizes que eu não bebi o suficiente para ser afetada. Agora, sobre o suspeito. Meus pais me contaram mais tarde que suspeitavam que talvez fosse a tia Sheila quem tentou me envenenar. Eu não sabia disso na época, mas por volta dessa época, descobriram que ela tinha roubado ouro e joias da loja dos meus pais por anos, valendo milhares. Meus pais ficaram furiosos e queriam denunciá-la às autoridades, mas minha avó, irmã dela, a amava demais e apenas cortou o contato. Desde então, a tia Sheila parecia querer se vingar por ter sido descoberta e tentou nos prejudicar. Minha mãe me avisou que eu não podia brincar mais com as irmãs mais velhas, as filhas da tia Sheila, porque elas fizeram algo muito ruim e para nunca entrar no carro delas se aparecessem na escola, mas eu só entendi isso agora. Pensando bem, a tia Sheila era próxima o suficiente para saber que eu adorava leite, e talvez tentou machucar minha família, mesmo que isso significasse me machucar. Nunca pudemos confirmar se foi ela, mas a tia Sheila continuou sendo um problema para a nossa família por anos, embora meus pais tenham aprendido a lição e agora só aceitam cestas de presentes que tenham nome. Minha avó não acredita que a irmã tenha feito isso, mas meus pais acreditam firmemente que ela foi a responsável. Mas não tínhamos provas, além do péssimo caráter dela. Recebemos presentes estranhos como sementes pretas e cabelos, que supostamente faziam parte de alguma coisa de feitiçaria. Bruxaria e feitiçaria são coisas populares na Indonésia, acredite ou não. Presumimos que tudo isso veio da tia Sheila, que ainda morava na mesma cidade que nós. Fazia sentido. Meus pais nunca mais compraram Ultra Milk para mim, o que eu não me importei, já que aquele momento estragou a marca para mim. Lembrei dessa história enquanto bebia leite de morango outro dia, de outra marca, e agora não moro mais na Indonésia, nem no mesmo país que a tia Sheila. Mesmo assim, para a tia Sheila, ou quem quer que tenha tentado envenenar uma menina de 11 anos com leite de morango, espero que nunca nos encontremos. Vou primeiro contar um pouco sobre a minha situação de moradia. Eu tinha uns 10, talvez 11 anos quando minha mãe conseguiu um emprego como gerente residente de um pequeno motel no final da minha cidade. Ela aceitou o emprego, nós empacotamos nossas coisas e deixamos a casa onde eu cresci. Quando nos mudamos, o lugar estava um desastre. Havia buracos por toda parte, algumas áreas da casa tinham um cheiro horrível. Depois descobrimos que era porque o antigo gerente, Steve, era um viciado e sua esposa fabricava e vendia metanfetamina ali. Alguns meses depois de nos mudarmos, conseguimos consertar a casa o suficiente para torná-la habitável. Nesse ponto, minha mãe já estava trabalhando em tempo integral na recepção. Nós costumávamos ficar na parte de trás da casa, por causa da configuração estranha do lugar. A recepção, onde os clientes faziam o check-in, ficava basicamente na nossa sala de estar. Era uma salinha apertada, com apenas a mesa de um lado e uma porta do outro, que levava para a nossa sala. Muitas, e eu quero dizer muitas pessoas simplesmente abriam essa porta quando queriam, e muitas vezes viam qual videogame meu irmão e eu estávamos jogando. Como criança, isso já me deixava assustado, e por causa do passado do motel, muitos viciados apareciam procurando pelo Steve e entravam sem acreditar na minha mãe quando ela dizia que ele não morava mais ali. Uma vez, durante as férias de verão, 1 ou 2 anos depois que nos mudamos,
Eu decidi passar a noite acordado jogando videogame. Fiz um ninho na sala de estar e me ajeitei. Eram por volta de 1 da manhã, depois de horas jogando Skyrim, quando comecei a ouvir ruídos estranhos. Normalmente, se minha mãe soubesse que um cliente regular chegaria tarde, ela deixava a chave em um envelope para eles. Olhando para trás, isso não parece muito inteligente. Eu ouvi vozes, parecia que 2 homens estavam falando em um idioma diferente. Achei que era isso que estavam fazendo e que logo iriam embora. Mas eles não foram. A conversa continuou por uns 10 minutos antes que eu começasse a ouvir puxões na porta. No começo, era suave, como se estivessem testando, mas conforme continuavam, parecia ficar mais frenético e eu quase podia ouvir gemidos. Logo começou uma batida forte na porta. Eu tinha certeza que meus pais iriam ouvir, mas o quarto deles ficava no final da casa, a uns 3 corredores de distância. Então, depois de 1 minuto, eu pensei que estava ferrado e provavelmente ia morrer. Eu era uma criança super paranoica. As batidas pararam e depois de alguns segundos, comecei a ouvir batidas na janela atrás da recepção da casa. Eu vi claramente uma cabeça por trás da cortina. As janelas eram altas e ele parecia estar se esticando para alcançá-la. Ele começou a puxar a janela, tentando abri-la. Enquanto ele fazia isso, vi movimento na porta de tela da cozinha. Nesse ponto, eu estava absolutamente apavorado. Estava petrificado. Acho que o cara que estava na porta da recepção tinha circulado até a porta da cozinha, enquanto o amigo tentava abrir a janela. Ele mexia na maçaneta para lá e para cá, e depois de 1 segundo, recomeçou o que fazia antes, agora batendo com força na porta. Por algum motivo, apesar do medo, eu decidi tentar ser uma ninja, para aumentar meu nível de furtividade, claro, e rastejei pelo chão até a pequena parte do escritório conectada à recepção. Havia uma caixa de devolução de chaves, onde os clientes podiam simplesmente empurrar as chaves quando faziam o check-out, que basicamente era um buraco na parede. Eu me levantei enquanto eles ainda batiam na porta e peguei um lápis para levantar a tampa. Eu não sei o que esperava ver. Eles claramente estavam na lateral da casa, mas eu tinha uma sensação horrível, como se estivesse sendo cercada. E eu estava certa. Quando levantei a tampa, vi mais 2 homens parados na porta, com as mãos nos bolsos. Eu fechei imediatamente e quase comecei a chorar. Durante isso, não percebi a luz do corredor se acender e meus pais apareceram, parecendo muito perturbados. Assim que meu pai acendeu a luz da cozinha e gritou: "Que droga é essa?" Todo o barulho parou e os homens saíram correndo. Eu consegui ouvir um deles gritar algo, e depois disso, nada, só silêncio completo. Depois que eu contei aos meus pais o que aconteceu, entre soluços, eles chamaram a polícia. A polícia chegou cerca de 1 hora depois e fez o boletim de ocorrência. Não parecia que isso tinha acontecido com mais ninguém na cidade, mas eles achavam que eram trabalhadores mexicanos que vieram para as fazendas de lúpulo e talvez não entendessem que estávamos fechados. Não sei, parece que estavam apenas culpando uma etnia, mas nunca tive uma explicação real daquela noite. Tudo o que sei é que eles não pareciam amigáveis e não faço ideia do que teriam feito se tivessem conseguido entrar. Então, para aqueles 4 homens misteriosos do lado de fora da minha casa, espero que nunca nos encontremos. Isso aconteceu mais ou menos há 2 anos. Eu trabalhava em um hotel com 50 quartos divididos em 3 andares. Eu era a única funcionária no prédio depois das 5 da tarde. Vale mencionar que sou mulher. O hotel ficava na parte mais afastada da cidade, mas ainda era considerado na parte boa. Então, muitas empresas mandavam seus funcionários para se hospedar lá, em vez de escolher os motéis mais suspeitos do outro lado da cidade. Alguns hóspedes eram ótimos, outros destruíam tudo. Mas isso acontece em qualquer lugar, acredito eu. A estrutura do prédio era simples. Você chegava pela entrada principal, entrava no saguão, e a recepção ficava logo após uma porta automática. Do outro lado do corredor, em frente ao lobby, havia uma escada que levava ao 2º andar, e à esquerda estavam os elevadores para o 2º e 3º andares. O 1º andar tinha quartos apenas de um lado, para compensar a piscina, a academia, a área de café da manhã e jantar, o lobby e as salas de escritório, que ficavam do lado oposto. Os andares superiores tinham quartos de ambos os lados, sendo o 3º andar o que tinha mais quartos. Normalmente,
O terceiro andar era reservado para estadias longas e para quem viajava a trabalho. O segundo andar era para estadias curtas ou grupos maiores, e o primeiro andar era reservado para idosos com cadeiras de rodas ou andadores, ou para quem chegava tarde para uma estadia de uma noite. Isso vai ser relevante para a história. De qualquer forma, já estava nas últimas horas do meu turno. Estava bem calmo naquela noite, exceto por alguns grupos de trabalhadores que eu havia feito o check-in algumas horas antes. Vi uma picape preta velha, enferrujada e maltratada chegando na área iluminada da entrada. Então preparei a papelada para o check-in. Um homem saiu do carro, completamente coberto de sujeira. Achei que ele tinha acabado de sair do trabalho, já que muitos caras apareciam cobertos de sujeira ou óleo. Lembro que ele tinha um cheiro muito forte, mas isso também não era tão incomum. Achei que ele trabalhava em um campo de petróleo ou construção civil. Peguei seus documentos, seu nome era Michael, e escaneei no sistema. Ele estava relutante em deixar as informações do veículo, mas expliquei que, se ele não deixasse, o carro poderia ser rebocado pela manhã. Achei que ele aceitou porque ficaria lá apenas uma noite. Michael pediu um quarto no segundo andar, perto da escada do lobby, para ter fácil acesso às portas da frente para fumar. Nada fora do normal. Depois de receber o pagamento, preparei as chaves do quarto e expliquei sobre o estacionamento, as políticas e como ele poderia chegar ao quarto. Era só subir as escadas e a porta estaria na parede oposta. Ele estava com algumas malas e subiu. Quase imediatamente, ele desceu as escadas e me acusou de ter dado chaves quebradas. Expliquei que, se ele tivesse colocado as chaves perto do celular ou de algum ímã, como no bolso da carteira, elas poderiam ter sido desativadas. Me ofereci para acompanhá-lo até o quarto e verificar se as novas chaves funcionavam. E funcionaram. Ele entrou no quarto sozinho e fechou a porta. Então voltei para o lobby. Quando cheguei ao escritório, algo estranho chamou minha atenção nas câmeras. Ele não havia saído do prédio, mas o carro dele não estava mais na frente. Ele não mencionou ter outra pessoa com ele. Se houvesse, teríamos que cobrar uma taxa de $10 por pessoa extra. As portas laterais não abrem sem uma chave do quarto, então comecei a observar as câmeras, para garantir que ele não estava tentando levar alguém para dentro escondido. Depois de uns 20 minutos, percebi que nada estava acontecendo, exceto ele descendo as escadas. Sorri educadamente e ele foi para fora. Ficou lá por uns 10 minutos, apenas parado na entrada, o que pude ver nas câmeras. Achei um pouco estranho, mas imaginei que ele estava fumando e parei de prestar atenção, voltando para meu trabalho. Michael entrou correndo de volta no hotel, ainda com o cigarro na boca. Informei que ele precisava apagá-lo, pois era proibido fumar dentro do prédio. Ele simplesmente jogou o cigarro no chão e o apagou com o pé. Ele então se virou para a TV e ficou no lobby por um tempo absurdo, olhando frequentemente para a porta, o que me deixou desconfortável. Durante esse tempo, a atitude amigável que ele tinha no check-in desapareceu completamente. Ele parecia paranoico e agitado, sussurrando para si mesmo, mas eu não conseguia ouvir o que ele dizia. Depois de uns 30 minutos, pedi que ele voltasse para o quarto, porque não era permitido ficar no lobby durante os procedimentos de fechamento. Era uma mentira, mas os donos permitiam que inventássemos motivos se nos sentíssemos desconfortáveis com algum hóspede. Michael me pediu para acompanhá-lo até o quarto, pois estava com medo. Expliquei que eu não podia fazer isso por questões de segurança, mas poderia observá-lo pelas câmeras enquanto ele subia e que ele poderia ligar para a recepção quando chegasse ao quarto. Eu só queria ser educada e fazê-lo subir o mais rápido possível. Ele subiu, mas logo voltou dizendo que havia esquecido onde era o quarto e que eu precisaria mostrar a ele. Repeti que não podia sair do lobby, mas expliquei onde ficava o quarto. Ele continuava sussurrando, agora sobre ter perdido o celular. Não dei muita importância. Após explicar novamente onde era o quarto, ele subiu e ouvi a porta bater com força. O som ecoou pelos andares e me deu arrepios. Quase imediatamente, ele voltou gritando, acusando-me de ter roubado seu celular e dizendo que eu estava planejando algo contra ele. Ele parecia muito agressivo. Eu segurei firme, peguei uma chave de fenda no bolso caso ele tentasse me atacar e comecei a procurar o celular nas almofadas do lobby. Não encontrei o celular, mas achei o cartão de crédito dele e ele começou a me acusar de ter roubado também. Fiquei firme e disse que, se ele não me respeitasse no meu local de trabalho, eu chamaria a polícia para escoltá-lo para o quarto ou fora da propriedade.
Ele ficou ainda mais irritado, pegou o cartão da minha mão e saiu do prédio. Após mais uns 20 minutos, ele volta para dentro. Estava mais calmo, mas me pediu, por favor, para sair com ele, pois havia algo errado com seu carro. Quando eu recusei completamente, ele disse que eu precisava sair, que não era justo ele ser o único lá fora tentando consertar o carro e que só precisava de uma ajuda, caramba. Expliquei que não estava autorizada a acompanhar um hóspede fora do prédio e ele simplesmente começou a repetir que eu tinha que ir lá fora com ele. Agora, eu tenho ansiedade e minha mente tende a vagar longe, e isso não foi diferente. Estava prestes a ter um ataque de pânico, então liguei para os proprietários e perguntei o que deveria fazer. Era meu primeiro emprego em hotel, e apesar de ter bastante liberdade para fazer o meu trabalho, eu ainda queria saber como lidar com essas situações. O proprietário me disse que, se eu me sentisse desconfortável e suspeitasse que ele estava sob influência de drogas ou representasse perigo para mim ou para si mesmo, eu poderia ligar para a polícia e bani-lo da propriedade. Pedi se eles poderiam acompanhar as câmeras de segurança de casa, porque ele estava agindo de forma estranha. Tranquei todas as portas do saguão e verifiquei se as saídas laterais e de emergência estavam devidamente fechadas, para que ninguém pudesse entrar sorrateiramente. Fiz isso enquanto ainda estava ao telefone com meu chefe, pois estava com medo de sair do escritório sozinha. Quando voltei para trás do balcão do escritório, tranquei a porta e fiquei aguardando ele voltar. Meu chefe me orientou a vigiar as câmeras e manter meu celular por perto, caso precisasse pedir ajuda. Enquanto isso, notei nas câmeras que não conseguia mais ver Michael. Não sabia onde ele havia estacionado, mas de jeito nenhum iria lá fora verificar. Porém, percebi que havia outro veículo circulando pelo estacionamento. Liguei para o hotel ao lado e perguntei se o carro aparecia nas câmeras deles, e me informaram que era um veículo desconhecido para eles. E também era desconhecido para mim. Isso fez minha ansiedade subir ainda mais. O carro circulava pela parte de trás do prédio, vinha para a frente, mas evitava passar pelo pórtico, dava a volta e repetia o mesmo percurso no prédio ao lado. O estacionamento estava praticamente vazio, então sabia que não estavam procurando uma vaga. O carro continuava circulando, e eu estava tão concentrada assistindo às câmeras que não percebi quando Michael entrou novamente. Disse a ele que precisava ir para o quarto ou sair do hotel, mas ele continuava gritando que eu tinha que ir lá fora com ele. Ele não saía de frente da entrada, e eu imaginava que ele estava se mantendo visível para alguém lá fora, pois continuava olhando para trás, de forma agitada e paranoica. Então, de repente, vejo ele correr pelo estacionamento e sair do campo de visão da câmera. E também não vi mais o carro que estava circulando. Como estava praticamente no final do meu turno, de alguma forma consegui terminar tudo a tempo de a próxima pessoa do turno chegar. Fiquei tão aliviada ao vê-la que quase chorei. Expliquei a ela o que havia acontecido e que os proprietários queriam que as portas do saguão permanecessem trancadas. Colocamos placas explicando que as portas estavam quebradas e que, por motivos de segurança, os hóspedes precisariam ligar para entrar ou usar as entradas laterais para seus quartos. Também desativei as chaves do quarto de Michael e disse à funcionária para não deixá-lo entrar novamente. Se ele aparecesse, deveria ligar para a polícia, pois ele representava um risco à segurança. Certifiquei-me de que ela me visse entrar no meu Uber, depois de conferir 3 vezes se o veículo e o motorista correspondiam às informações do meu celular. Como eu era uma cliente regular, o motorista perguntou por que eu estava tão nervosa. Pedi a ele que desse uma volta pelo estacionamento com as portas fechadas, para que eu pudesse ver se o caminhão de Michael ou o outro carro que vi circulando ainda estavam perto dos prédios. E não estavam. Não tenho ideia do que aconteceu com eles. No dia seguinte, meu namorado ficou comigo durante todo o turno da noite, caso ele aparecesse, porque fui informada pelos meus chefes que Michael nunca voltou para pegar suas coisas. Ele também não atendia as ligações. Nada aconteceu naquela noite, nem em nenhuma outra, exceto um mês depois. Michael apareceu perguntando sobre seus pertences e se poderia reservar um quarto. Recusei o pedido e, felizmente, havia outras pessoas comigo no saguão e no escritório. Pedi ao nosso funcionário da manutenção para pegar os itens dele e expliquei que ele não era mais bem-vindo na propriedade. Se o víssemos novamente, chamaríamos a polícia e ele seria preso por invasão, o que não era verdade, mas queríamos evitar que ele voltasse. Percebi que Michael estava com outro veículo dessa vez. Era um SUV mais novo, na cor vinho. Não correspondia nem ao seu caminhão preto velho, nem ao sedã escuro que vi circulando.
Se houve algo que ficou na minha cabeça depois de todo esse tempo, foi o fato de ele lembrar o meu nome. Ele me chamou pelo nome quando se aproximou do balcão, e no começo pensei: ah, meu nome está no uniforme. Até perceber que eu havia esquecido de colocar meu crachá naquele dia. Depois disso, nunca mais usei um crachá no hotel. A gerência permitiu que eu criasse um nome falso e usasse esse a partir de então. Demorou um tempo para eu me sentir segura no prédio de novo, enquanto estava sozinha. Eu constantemente tinha meu namorado comigo durante o turno da noite. Existe a chance de o homem e o veículo que circulava estarem desconectados, mas minha ansiedade e o pressentimento que tive sobre Michael naquela noite não parecia certo ou bom. Então, Michael, nunca mais vamos nos encontrar. Nunca mais. Anos atrás, eu estava em uma clínica de reabilitação para dependência de drogas. Passei 5 meses na reabilitação e, em seguida, 6 meses em uma casa de recuperação. Isso aconteceu nas últimas semanas, antes de eu ir para a casa de recuperação. Conheci centenas de dependentes. Novas pessoas entravam e saíam diariamente. Muitos desses pacientes estavam em situações bem piores que outros, e cada um estava lá por motivos diferentes. Muitos também tinham uma variedade de transtornos mentais, depressão severa, PTSD, transtorno bipolar e outros. Nunca vou esquecer o dia em que o Mike, homem entre 30 e 40 anos, foi admitido. Muitos dos técnicos da clínica nos informaram sobre o Mike e sua condição. Ele tinha esquizofrenia severa e ficava constantemente falando sozinho. Ele ficava agitado e irritado com frequência devido às vozes, e muitas vezes gritava e tinha ataques de pânico. Era muito triste, para ser honesto. E não era algo que acontecia de vez em quando. Isso era um problema constante, 24 horas por dia. A clínica de reabilitação ficava em um complexo antigo de motel, mas era muito mais sofisticado, como um hotel de luxo. As mulheres ficavam em prédios idênticos do outro lado da rua. Todos eram designados para um quarto específico com 2 ou 3 outros pacientes. Quando o Mike chegou, ele foi colocado na mesma unidade que eu. Apresentei-me a ele e apertei sua mão. Ele parecia muito tímido e nervoso, então expliquei rapidamente como as coisas funcionavam e dei um resumo da rotina diária do nosso programa. Mostrei seu quarto e disse para não hesitar em me procurar se precisasse de algo. Antes de sair, eu disse: Mike, todos nós estamos aqui pelos nossos próprios motivos. Só quero que você saiba que não vou te julgar de forma alguma e que não importa o que você esteja enfrentando, você pode vir até mim e desabafar. Ele deu um meio sorriso e acenou com a cabeça. Essa foi a última vez que conversamos durante as 2 semanas que ele ficou lá. Naquela noite, eu estava assistindo TV na sala de estar da nossa unidade quando ouvi ele começar a falar agressivamente, sozinho. O estranho é que parecia realmente uma conversa real. Ouvi ele dizer: não diga isso, cala a boca. E 5 segundos depois: eu não vou fazer isso, me deixe em paz. E então, alguns segundos depois: sai daqui. Eu já esperava algo assim, pois fui informado sobre sua condição, mas ouvir ele ter um episódio pela primeira vez me fez sentir muita pena. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Alguns dias depois que o Mike foi colocado na minha unidade, acordei de manhã para fazer um café. Eu estava na cozinha e o quarto do Mike ficava no final do corredor. Eu estava pegando o filtro de café quando ouvi claramente: o que você está fazendo? Virei-me esperando ver o Mike, mas não havia ninguém ali. Então, ouvi o Mike gritar do seu quarto: sai daqui! Fiquei muito confuso e não sabia o que pensar, então meio que ignorei. Mas estava bem assustado com isso. E as coisas continuaram acontecendo. Mais tarde, naquela semana, eu estava na sala de estar assistindo TV novamente quando ouvi o Mike conversando consigo mesmo de novo. Mas dessa vez, eu consegui distinguir uma segunda voz. Pensei: será que ele tem uma personalidade dividida e está conversando consigo mesmo? A outra voz era tão diferente que continuei dizendo para mim mesmo que o Mike era realmente bom em imitar outras vozes. Baixei o volume da TV para ouvir melhor a conversa. O Mike disse: eu já disse que não, eu não vou fazer isso. Me deixe em paz, por favor. A outra voz respondeu: apenas faça o que eu estou te dizendo. É para o seu bem. O Mike respondeu: não, isso é ruim. Eu não vou fazer isso.
E a outra voz disse: vai até a cozinha e pega a faca agora. Então, o Mike soltou um grito de desespero. Eu fiquei sentado no sofá em total descrença. Meu cérebro não conseguia entender o que estava ouvindo ou o que estava acontecendo. Um sentimento intenso de pavor tomou conta de mim. Levantei-me e fui em direção à porta dele para verificar se estava tudo bem. Conforme eu me aproximava, a conversa ficava mais audível e clara. Havia 2 pessoas naquela sala, e nada vai me fazer mudar de ideia. Quando ouvi a outra voz tentando persuadir o Mike de novo, bati na porta e a voz parou imediatamente. Abri a porta e disse ao Mike que o ouvi gritar e queria saber se ele estava bem. Ele estava sentado em uma cadeira com a cabeça entre as mãos, como se tivesse acabado de receber uma notícia terrível. Ele olhou para mim e disse: estou bem, obrigado. Por favor, feche a porta. Imediatamente fui até a nossa enfermeira-chefe e expliquei a ela que o Mike estava dizendo coisas muito assustadoras e que eu temia pela minha vida estando na mesma unidade que ele. Mencionei que o ouvi falar sobre uma faca, e isso foi o suficiente para eles transferirem o Mike para outro lugar onde ele pudesse receber ajuda. Até hoje, penso nessa experiência que tive com o Mike e tento encontrar explicações racionais para o que aconteceu e o que ouvi. Nunca ouvi vozes, nem tive alucinações. Estou limpo das drogas há anos. Essa foi apenas uma experiência que me fez questionar a realidade. Eu sinto que ele não tinha esquizofrenia, mas estava possuído. Penso nisso com frequência e ainda não consigo aceitar. Acho que estou buscando um fechamento sobre isso, mas é algo que nunca vou conseguir. Essa é a minha história. Obrigado por ler. Há 10 anos, quando eu estava na faixa dos 30, trabalhei como segurança em um cemitério. Ele ficava em uma área não muito boa da cidade. Então, ter alguém no local 24 horas por dia era necessário. Mesmo assim, ainda tínhamos pessoas invadindo à noite para pichar as lápides ou até tentar desenterrar túmulos. A maioria desses incidentes acontecia à noite, o que era bom para mim, já que eu sempre fazia o turno da tarde, geralmente das 2 da tarde às 10 da noite. Embora eu ainda tivesse que ficar sozinho por algumas horas durante a noite, entre 8 e 10 da noite, era muito melhor do que fazer o turno da madrugada. Nesse dia, fui avisado sobre algumas pessoas que apareciam aleatoriamente no cemitério e pareciam estar apenas observando o lugar. Isso já estava acontecendo há alguns dias, e os outros funcionários não sabiam quem eram ou o que estavam fazendo. Eu disse que ficaria de olho. Por volta das 6 da tarde, os outros funcionários foram embora e fiquei sozinho. Essa sempre era a minha parte favorita do turno, porque eu não precisava me preocupar em parecer ocupado o tempo todo. Para ser sincero, não havia muito motivo para eu estar lá quando os outros funcionários também estavam. Se você não sabe, o trabalho consistia principalmente em andar de carrinho de golfe e garantir que nada estivesse acontecendo. Das 6 às 8, rodei o cemitério e peguei alguns lixos que tinham deixado para trás. Ainda havia alguns visitantes, mas às 8h30 esperei o último sair e fui fechar o portão principal. Enquanto eu estava enrolando a corrente nas barras e colocando o cadeado, notei um grupo de pessoas do outro lado da rua. Eles estavam virados na minha direção, como se estivessem me observando. Terminei de trancar o portão, voltei para o carrinho e fui embora. Eu sabia que provavelmente era o grupo que me pediram para ficar de olho, então estacionei o carrinho em um local de onde eu podia vê-los. Eram 3 pessoas, pelo que consegui ver. Eles ficaram no mesmo lugar por alguns minutos antes de irem embora. Dei uma volta pelo cemitério para ter certeza de que eles não estavam tentando entrar pelas laterais, mas não os vi. Por volta das 9 da noite, estacionei novamente perto do portão principal por alguns minutos, quando ouvi um som agudo ecoando pelo campo. Virei a cabeça rapidamente na direção de onde veio o som, mas estava escuro demais para ver algo. Liguei o carrinho e comecei a atravessar o cemitério. O som foi tão alto e ecoante que eu não conseguia dizer se veio de dentro do cemitério ou de fora. Enquanto eu dirigia, comecei a ver algumas figuras ao longe, apenas 2, não as 3 que eu tinha visto antes. Quando me aproximei, eles me notaram e se viraram para mim, mas não fugiram. Parei o carrinho a uns 5 metros de distância e saí. O cemitério fecha às 8h30. Vocês precisam ir embora, eu disse. Dei alguns passos para frente. Vocês realmente querem que eu chame a polícia? Falei, ficando mais irritado e um pouco mais nervoso. Foi então que percebi que um deles estava segurando algo, uma pá.
mas eles não estavam perto de nenhuma lápide. Olhei para o chão ao lado deles e vi uma área claramente cavada. De repente, ouvi um cara atrás de mim gritar: "Ei!" Os dois começaram a correr, e o que estava atrás de mim correu para outra direção. Entrei no carrinho e liguei o motor para tentar perseguir o cara, mas logo percebi que havia algo errado com o carrinho. Ele estava balançando e tremendo quando tentei dirigir. Saí do carrinho e ficou claro que os dois pneus da esquerda tinham sido cortados. Liguei para a polícia desesperadamente e corri para o prédio principal. Felizmente, o grupo não parecia interessado em me perseguir, mas, considerando que provavelmente cortaram os pneus com uma faca e que eram 3 deles, eu estava apavorado. Quando a polícia chegou, o grupo já tinha sumido. Porém, encontramos o buraco que eles começaram a cavar e ficamos realmente confusos até encontrarmos algo mais. Perto da cerca, não muito longe do buraco, havia um saco para cadáveres. E sim, infelizmente, havia um corpo dentro dele. Alguns dias depois, descobrimos que o homem no saco era membro de uma gangue e provavelmente foi morto em um tiroteio. O que achamos é que o grupo estava tentando se livrar do corpo discretamente e pensou que, se o enterrassem em um cemitério, ele passaria despercebido e ninguém o encontraria. Não posso dizer que foi um plano terrível, mas a execução deixou muito a desejar. No entanto, nenhum dos homens do grupo foi encontrado ou identificado até hoje. Eu trabalho em um cemitério na beira da minha cidade. É um cemitério pequeno, com apenas alguns acres de terra. Eu já trabalhava lá há 1 ano e odiava cada minuto. Não tanto por ser um cemitério, mas porque era muito entediante. Eu ficava sozinho a noite toda, sentado em uma salinha pequena, a maior parte do tempo. Havia 2 câmeras instaladas, uma de cada lado do cemitério e uma na entrada do prédio onde eu estava. Meu chefe sempre me dizia que meu trabalho era apenas estar lá, e se algo realmente acontecesse, eu deveria ligar para a polícia e deixá-los cuidar disso. Em todo o ano antes disso, não aconteceu absolutamente nada. Novamente, era um cemitério pequeno em uma cidade pequena, então não se esperava muita ação. Em uma segunda-feira à noite, estacionei o carro e substituí meu colega que trabalhava no turno diurno. Eu não tinha dormido bem aquele dia, então levei uma xícara de café para me ajudar a ficar acordado. Durante a primeira hora, fiquei bebendo meu café e assistindo às câmeras, enquanto também mexia um pouco no celular. Por volta da 1 da manhã, comecei a ficar muito sonolento. Estava cochilando na cadeira e o café não estava ajudando muito. No meio da hora, acho que acabei dormindo completamente. E o que eu acho que foi uns 20 minutos depois, acordei com um som estranho. Um barulho de metal rangendo atrás de mim. Virei na cadeira e vi que a porta do prédio estava entreaberta, balançando levemente com o vento lá fora. Meu coração disparou de medo. Levantei-me e abri a porta um pouco mais, colocando a cabeça para fora e olhando ao redor. Não havia ninguém à vista. Fechei a porta com força e me certifiquei de que estava trancada. Pode ter sido um erro meu não fechar a porta direito, mas meus pelos ficaram arrepiados. Voltei na gravação da câmera do lado de fora do prédio e não vi ninguém se aproximando. Pelo menos depois disso, fiquei completamente acordado. Eu checava as câmeras constantemente. Cerca de 10 minutos depois, vi algo se mover na tela. Era a câmera do outro lado do cemitério. Alguém estava andando pelo meio das lápides. Observei enquanto a pessoa passava lentamente por várias lápides e então parava. Esperei alguns segundos antes de pegar o telefone e discar para a emergência, ainda mantendo os olhos na tela. Falei baixinho com a atendente, dizendo que trabalhava no cemitério e que havia um homem invadindo o local. A mulher na linha começou a responder, quando de repente o homem começou a correr pelo cemitério e desapareceu da tela. Soltei um suspiro de surpresa e comecei a olhar freneticamente para as outras câmeras, tentando encontrá-lo. Um segundo depois, ele apareceu em outra tela, correndo novamente, e logo em seguida apareceu na câmera que mostrava o lado de fora do prédio onde eu estava. Eu disse à atendente o que estava acontecendo e que precisava ficar em silêncio. Coloquei o telefone de lado e continuei olhando para a câmera. Era um homem, agora parado bem na frente da porta. Ele olhou ao redor, observando a fachada do prédio, antes de fixar o olhar na câmera. Um arrepio percorreu minha espinha ao vê-lo olhando para a câmera, como se ele pudesse me ver através da tela. Olá? Você
Pode me ajudar? Ouvi sua voz abafada do outro lado da porta. Sem nem esperar uma resposta, ele andou para a parte de trás do prédio. Não havia câmeras daquele lado, mas eu podia ouvir seus passos na grama. Parecia que ele estava caminhando bem encostado na parede. Então, de repente, ouvi os passos dele se afastando rapidamente. Meu coração estava disparado até a polícia chegar. Achei que pareceria louco, mas eles encontraram pegadas muito nítidas na grama. Seguiram as marcas por um bom tempo, além da borda do cemitério, mas perderam o rastro antes de chegar a qualquer lugar. O comportamento do homem era muito estranho, e a forma como ele pediu ajuda foi ainda mais esquisita. Não sei se a porta ter sido aberta mais cedo foi culpa dele, mas não sei mais no que acreditar. Apesar de ter ficado morrendo de medo, continuei trabalhando lá. Nada mais aconteceu e o homem nunca voltou, mas acho que nunca mais vou dormir no cemitério de novo. Meus amigos e eu nunca fomos o grupo mais esperto. Fizemos algumas coisas bem estúpidas, como ir a lugares abandonados, casas vazias, etc. Mas a pior de todas as coisas que fizemos foi quando fomos ao cemitério uma noite. Em todas as outras vezes que fizemos algo assim, nada de anormal aconteceu. Mas dessa vez foi diferente. Estávamos no segundo ano do ensino médio e era uma noite de sexta-feira. Então, claro, estávamos saindo juntos. Na maioria das vezes, não tínhamos um plano. Simplesmente inventávamos algo para fazer conforme a noite avançava. Mas por volta da meia-noite, 2 dos nossos amigos decidiram ir para casa porque estavam cansados, o que deixou apenas eu e meu amigo Dan. Nenhum de nós estava muito cansado, mas também não queríamos ficar sentados em casa, entediados a noite toda. Dan sugeriu ir ao cemitério perto da casa dele e disse que seria assustador e emocionante andar por lá à noite. Sem nada melhor para fazer, eu concordei. Eu não me lembro de ter pensado muito sobre isso. Claro, seria um pouco assustador e sinistro, mas eu sabia que era apenas um cemitério normal. Pegamos o carro do Dan e fomos até a casa dele, onde estacionamos e caminhamos pela rua até o portão que cercava o cemitério. Havia uma grande entrada com um portal, mas a cerca que ia ao redor era mais como uma pequena cerca de madeira. Pulamos a cerca com facilidade e imediatamente sentimos um arrepio de adrenalina. Era um lugar assustador, sem dúvida. Havia quase nenhuma luz, apenas algumas lâmpadas fracas espalhadas pelo cemitério. Não sei qual era nosso objetivo, mas acho que era apenas atravessar o lugar inteiro sem nos assustar e depois ir embora. Passamos por umas 10 ou 15 lápides quando Dan parou de repente. Ele olhou para frente e me disse para esperar. Eu não conseguia ver muito, mas ao longe, mal consegui distinguir uma figura parada ao lado de uma das lápides, caminhando em nossa direção. Tanto eu quanto Dan não sabíamos o que fazer e apenas ficamos parados. Assumimos que provavelmente tínhamos sido pegos por um dos guardas do cemitério e que provavelmente seríamos presos ou algo assim. O homem parou a alguns metros de distância, ainda longe demais para que pudéssemos vê-lo bem. "O que vocês dois estão fazendo aqui?" ele perguntou. Dan, nervoso, disse que estávamos apenas explorando. "Bem, vou ter que mostrar a saída para vocês", ele disse. Mandou que o seguíssemos e começou a andar na direção de onde veio. Acho que ambos nos arrependemos de não ter fugido quando o vimos pela primeira vez. Enquanto o seguíamos, ele passou sob uma daquelas lâmpadas e tanto Dan quanto eu congelamos imediatamente. O homem estava vestindo roupas esfarrapadas, nada parecido com o que um guarda de cemitério usaria. Parecia um mendigo. O homem deve ter ouvido quando paramos. Ele se virou e dava para ver em seu rosto que ele era louco. Ele deu um passo em nossa direção. "Venham aqui!" ele disse com raiva. Dan se virou e correu, e eu fiz o mesmo. Os passos do homem atrás de mim estavam tão próximos que parecia que ele ia me agarrar a qualquer momento. Minha adrenalina me manteve correndo e conseguimos pular a cerca. Ouvimos o homem parar do outro lado e socar a cerca de madeira, frustrado. Fomos direto para casa e não contamos a ninguém, exceto aos nossos amigos, porque sabíamos que o que fizemos foi ilegal. Nós dois achamos que aquele homem era algum morador de rua que provavelmente estava tentando nos assaltar ou talvez fazer algo muito pior. Felizmente, nunca cometemos o erro de voltar lá novamente.
Sempre acreditei bastante nas coisas paranormais. Desde criança, já tive experiências aqui e ali que, na minha opinião, não podem ser explicadas pela ciência ou ilusão, mas apenas como algo de outro mundo interferindo. Embora nada do que eu tenha vivido tenha me perturbado de verdade, essas experiências me deram muito no que pensar. Uma das mais pessoais e duradouras aconteceu em maio de 2014. Só para dar um pouco de contexto, moro no centro da Flórida, nos Estados Unidos. Como é um estado muito turístico, é claro que as cidades e áreas tentam encobrir a história sombria e até mesmo apagá-la, construindo coisas em cima ou reescrevendo a história para que pareça inofensiva. Na realidade, a Flórida é o estado mais sulista possível. Tínhamos o Klan, o Destino Manifesto, batalhas e conflitos da Guerra Civil, deslocamento e erradicação de tribos nativas americanas. Tivemos de tudo. Alguns dos pontos turísticos populares ao meu redor, se você perguntar para as pessoas certas, vão te contar a verdade sobre as atrocidades que aconteceram ali. Então sim, é bem provável que a maioria do estado tenha algum tipo de atividade paranormal. Eu estava na 7ª série na época e ao longo do ano, ouvi falar do meu amigo Bryce, que morava na praia em uma casa de 4 andares e tinha o sótão inteiro para ele. A praia ficava a uns 250 metros da casa dele e ao lado havia um terreno vazio, seguido por um cemitério antigo, e depois, apartamentos e casas. As lápides estavam viradas principalmente para a praia, mas a entrada era pela rua de trás. Acredito que esse cemitério poderia ter sido uma das duas coisas, mas não me lembro ao certo. Um cemitério de escravos da época da Guerra Civil, que depois virou um cemitério segregado até o início dos anos 1900. 2. Um cemitério nativo americano dos projetos de deslocamento ou das guerras que ocorreram entre 1810 e 1850. Eu pessoalmente acredito mais na segunda opção, embora nunca tenha conseguido encontrar mais informações sobre esse cemitério. Bryce me contou sobre uma noite em que ele não conseguia dormir e olhou pela janela no escuro total e viu um par de olhos brilhando em azul, olhando para ele, sem pupilas visíveis. Não sei a que horas da noite isso aconteceu. Provavelmente, isso aconteceu porque o cemitério estava sendo destruído, removendo as lápides para colocar fundações no lugar. Bryce era um pouco ingênuo, mas nunca tive a impressão de que ele mentiria sobre algo assim. Fiquei intrigado e quis ver isso por mim mesmo. Finalmente tive minha chance em 14 de maio de 2014, no último dia de aula antes dos exames, quando fomos a um parque temático local e terminamos o dia com uma festa na praia, na casa do Bryce. Durante a festa, eu fiz questão de convencê-lo a me levar ao cemitério pelo lado da praia. Ele me deixou lá por um tempo. Olhei ao redor e peguei meu celular antigo, para emergências, de 2010, e tirei algumas fotos, como já tinha visto outras pessoas fazerem online. Me arrependo até hoje de não ter invadido o cemitério e dado uma olhada nas lápides restantes, mas aos 13 anos, eu não achava que ninguém se importaria ou que alguém estaria prestando atenção. Naquela idade e naquela época, o pior que poderia acontecer era algum vizinho intrometido fazer uma denúncia, ou eu ser punido, etc. Nesse momento, algumas pessoas passaram pela rua do bairro, bem longe de onde eu estava, mas tenho certeza de que ninguém estava lá quando tirei as fotos. Eu não vi nada na hora e continuei curtindo a festa. Mas quando cheguei em casa e olhei as fotos, percebi que em uma das 3 fotos que tirei, havia 2 pessoas, claramente visíveis, perto dos portões de entrada. Pela baixa qualidade da imagem, só consegui distinguir vagamente que pareciam índios pela vestimenta. Pareciam ser da tribo Seminole, que foi a principal tribo combatida na Flórida durante aqueles anos que mencionei antes. Sempre planejei transferir essas fotos para um celular novo ao longo dos últimos 8 anos, mas só fiz isso algumas semanas atrás, em novembro. Lembro que apaguei uma terceira foto em 2016, achando que não mostrava nada, e acreditando que as outras 2 continham o que eu tinha visto. Mas parece que me enganei. Então agora só restam 2 fotos. A hora era por volta das 5 da tarde, se não me engano. Desde então, não consegui encontrar mais nada sobre esse cemitério, além do que Bryce me contou no outono de 2014. O lugar foi completamente destruído pela gentrificação, resultando em um prédio de apartamentos horrível no lugar, e ele estava convencido de que era assombrado. Perdi contato com ele no outono de 2015, então essa é outra pista que não dá em nada. Não sei como alguém poderia desacreditar essa história, a não ser chamando-a de falsa, o que eu não os culparia por fazer,
Mas esta é a minha verdade. Talvez isso ajude alguém. Ainda penso nisso com frequência. Eu não compartilhei essa história com muitas pessoas, principalmente porque nunca surgiu uma oportunidade para falar sobre isso. Mas eu e minha irmã passamos por uma experiência que nunca vamos esquecer. Quando eu tinha por volta de 7 anos e minha irmã tinha 9, minha família se mudou para uma casa ao lado de um cemitério enorme. Estou falando de milhares e milhares de corpos enterrados ali. Além disso, havia um mausoléu que provavelmente abrigava umas 100 pessoas. Não dava para ver nossa casa da estrada, pois ela ficava escondida pelas árvores. Nossa entrada era bem longa, e ao subir por ela, você podia literalmente ler as lápides. Era conveniente para a minha família na época, já que meu pai trabalhava nesse cemitério como coveiro. Quando éramos crianças, eu e minha irmã não tínhamos medo da casa ou do cemitério. Nunca havíamos sido expostos à ideia de coisas paranormais. Na verdade, passávamos muito tempo andando pelo cemitério e pela fonte que tinha lá. Também íamos visitar nosso pai enquanto ele estava trabalhando. Mas meus pais ficaram meio desconfortáveis com a casa depois que nos mudamos. Lembro que eles comentavam sobre buracos nos cantos dos quartos, como se o antigo dono tivesse câmeras na casa. Mas como crianças, nós não entendíamos por que isso seria estranho. A minha avó morava com a gente na época. Nós a chamávamos de Nene. Ela tinha tido alguns derrames no passado e era meio frágil. Não conseguia andar muito bem e precisava de ajuda para fazer certas coisas. Ela estava bastante debilitada por causa dos derrames, mas sua mente ainda era bastante lúcida. O quarto da minha avó e o da minha irmã eram conectados por um banheiro, com uma porta para cada quarto. Um dia, meus pais saíram para fazer compras e nos deixaram com minha avó para tomar conta da gente. Talvez não fosse uma boa ideia, mas eu e minha irmã éramos bem comportadas. Não dávamos trabalho ou fazíamos bagunça. Nós estávamos sentadas no meio do quarto da minha irmã, brincando no chão. De repente, a porta do banheiro, que estava fechada, começou a tremer violentamente. Era como se alguém estivesse segurando a maçaneta e sacudindo com toda a força. Na mesma hora, levantamos e fomos até minha avó. Ela estava sentada no quarto dela assistindo TV. Ficamos com ela até meus pais voltarem. Eu sei com certeza que não foi minha avó, porque ela teria dito algo. Além disso, não havia como ela ter sacudido aquela porta assim. Ela era muito fraca. Minha irmã teve outras experiências naquela casa, como ver figuras espiando pela fresta da porta do quarto dela. Também víamos uma menininha de cabelo preto, mas quase sempre do lado de fora da casa, não dentro. Essas são as únicas experiências paranormais que eu tive. Mas para mim, elas são significativas, especialmente porque eu não fui a única testemunha. E minha avó estava lá para confirmar que não era ela. Eu tinha 18 anos na época, era o início do verão, e eu estava de férias da escola sem nenhum emprego. A maior parte do meu tempo era passada dentro de casa, jogando videogame, assistindo YouTube ou TV, ou apenas relaxando. Quando isso aconteceu, meus pais estavam fora da cidade por alguns dias, deixando a casa sob minha responsabilidade. Isso era comum e nunca foi um problema. Às vezes, eu chamava amigos para passar o tempo, mas naquela noite, eu estava aproveitando a tranquilidade sozinho. Estava assistindo a uma reprise de um dos meus programas favoritos no Netflix, enquanto mexia no celular. Era tarde, talvez umas 11 ou quase meia-noite, quando ouvi uma batida na porta da frente. Pausei a TV e fui ver quem era. Quase nem percebi que já era tarde, mas felizmente isso passou pela minha cabeça antes que eu abrisse a porta sem pensar. Olhei pelo olho mágico e vi 2 homens, ambos vestidos de forma parecida, esperando que eu atendesse. Fiquei parado, pensando se deveria ou não deixar claro que estava em casa, perguntando o que eles queriam. Decidi ficar quieto e apenas observar, esperando que fossem embora. Poucos segundos depois, eles chamaram. Olá, estamos aqui para falar com o senhor e a senhora Ian. Eles estavam se referindo aos meus pais. Confuso, continuei em silêncio, sabendo que era tarde demais para qualquer tipo de visita, mesmo que fosse importante. Depois de 1 minuto, os homens trocaram algumas palavras baixas entre si e saíram da varanda. As luzes externas estavam apagadas, então não consegui ver para onde foram. Mas também não ouvi barulho de carro ou vi faróis.
o que me deixou imaginando se eles tinham vindo a pé, o que tornava tudo ainda mais estranho. Voltei para a TV, mas deixei no pause para poder ouvir caso eles voltassem. E não demorou muito até eu ouvir passos novamente fora da casa. Eles subiram na varanda, mas, em vez de baterem na porta como antes, começaram a andar para o lado da casa. Corri para uma janela dos fundos e quando eles chegaram ao quintal, os vi abrirem o portão e entrarem. Me escondi para que não me vissem, mas pude ouvir quando foram até a porta dos fundos. Eles começaram a conversar e logo em seguida a tentar abrir a porta. Essa foi minha deixa para pegar o celular e me esconder na garagem. Liguei para a polícia, explicando a possível tentativa de invasão. Menos de um minuto depois, ouvi um som alto, um estalo, que ecoou pela casa, e a porta dos fundos foi aberta. Os passos deles podiam ser ouvidos entrando na casa e subindo as escadas, indo direto para os quartos. Ouvi uma porta se abrir, eles entrarem e fecharem a porta atrás deles. Depois disso, não houve mais barulho. Esperei, horrorizado, em silêncio absoluto por longos e agonizantes 10 minutos, até que a polícia chegasse. Quando as viaturas pararam na frente da casa, houve passos apressados no andar de cima, e os dois homens começaram a discutir. Alguns oficiais entraram pela porta dos fundos e subiram rapidamente, enquanto o outro veio até a garagem para me levar para fora em segurança. Os homens não resistiram à prisão, mas também não disseram uma palavra sobre o motivo de estarem lá. Apesar de semanas terem se passado, e de ser óbvio que não estavam ali apenas para roubar, tudo o que puderam acusá-los foi de invasão e arrombamento. O que mais me assusta é que parecia que eles estavam procurando pelos meus pais e que talvez pretendiam esperar por eles no andar de cima até que voltassem da viagem. Fico pensando se deveria ter mostrado que estava em casa e se isso teria evitado a invasão, mas algo no comportamento deles me diz que, mesmo assim, eles teriam entrado e feito o que fosse necessário comigo. Eu moro nos arredores de uma cidade de médio porte em Wyoming. O principal motivo para morar aqui é que possuir um grande pedaço de terra não é uma tarefa impossível como pode ser em outros estados. Minha casa é pequena, mas confortável o suficiente para morar sozinho. Isso aconteceu há 4 anos, em 2019, durante a primavera. Passávamos por um mês de chuvas quase constantes, todos os dias. Era um domingo, e eu estava em casa descansando e assistindo TV depois do trabalho. Por volta das 6 ou 7 da noite, ouvi uma batida inesperada na porta. Mal consegui ouvir por causa da chuva forte. Quando fui atender, fiquei ainda mais surpreso ao ver que era um homem desconhecido. Não um carteiro ou algo do tipo. Alguém aparecer sem aviso na minha propriedade era extremamente incomum, já que fica bem fora do caminho. Perguntei como podia ajudá-lo. O homem, que parecia ter uns 20 e poucos anos, disse que estava acampando na floresta próxima, mas se meteu em problemas e precisava de um lugar para passar a noite. Considerando a localização da minha casa, fazia sentido ele aparecer na minha porta, caso fosse verdade, pois eu era o lugar habitado mais próximo, a pelo menos 8 ou 9 quilômetros. E com a chuva torrencial, fiquei com ainda mais pena dele, mas não deixei de pensar no perigo de deixar um estranho entrar. Ofereci meu telefone para ele ligar e conseguir uma carona até a cidade, mas ele recusou. Quando disse claramente que ele não poderia ficar, ele apenas saiu. Observei enquanto ele seguia pela estrada de terra até que, de repente, virou e entrou na floresta. Por mais estranho que fosse, não pensei muito nisso depois de alguns minutos e voltei para a TV. Já era bem tarde, provavelmente mais de 2 horas depois, quando percebi um brilho alaranjado vindo da janela do quintal. Levantei e movi a cortina. Apesar da chuva e da névoa, vi uma fogueira no meio da floresta, não muito longe da casa. Era pequena, tremeluzindo sob uma grande árvore enquanto a chuva caía. Ao lado do fogo, vi a silhueta de uma pessoa segurando algo, mas não consegui dizer se estava virada para minha casa ou para a floresta. Fechei a cortina e peguei o telefone, chamando a polícia para relatar a presença de alguém perto da minha casa. Sabia que levaria pelo menos 1 hora para eles chegarem, mas queria que a pessoa saísse antes que eu fosse dormir. Depois da ligação, olhei novamente pela janela. O fogo ainda ardia levemente, mas a figura tinha desaparecido. Então, ouvi passos vindo em direção à casa.
Corri para outra janela e o vi passar, carregando um rifle de caça. Ele deu a volta na casa e foi até a porta da frente, onde bateu algumas vezes. Depois ficou em silêncio. Peguei minha arma de defesa pessoal no armário do corredor e me escondi atrás da parede, tentando processar a situação. Ele bateu novamente na porta, desta vez com a coronha do rifle, quase quebrando um painel da madeira. Naquele momento, só consegui pensar que precisava fazer algo para afastá-lo antes que a situação se tornasse uma questão de vida ou morte. Atirei para o lado da moldura da porta. O som ensurdecedor ecoou pela casa. Quando minha audição voltou, tudo o que ouvi foi a chuva caindo. Não havia passos, batidas ou gritos. Depois de 5 minutos de silêncio, criei coragem e olhei pelo olho mágico. A varanda estava vazia, mas no quintal havia pegadas claras indo embora. A polícia fez uma busca minuciosa e encontrou alguns detalhes perturbadores. Perto da fogueira, acharam uma bolsa de lona enterrada que havia sido desenterrada recentemente, provavelmente poucas horas antes do ataque. Segundo os policiais, parecia ser um kit de roubo, ou até mesmo um kit de assassinato, preparado para ser usado mais tarde. Isso significava que o homem tinha planejado o ataque e já tinha estado perto da minha casa pelo menos uma vez antes daquela noite. Por que ele me atacou especificamente ainda é um mistério. Quem ele era e onde está agora permanecem sem respostas, mesmo 4 anos depois. Ainda moro na mesma casa, mas me preocupo todos os dias com a possibilidade dele voltar. Quando eu estava crescendo, morava com minha mãe em uma pequena casa durante os anos do ensino fundamental e médio. Ela conseguiu um emprego noturno. Logo, na maioria das noites da semana, eu ficava sozinho entre as 8 da noite e 4 da manhã. Isso aconteceu alguns meses antes de eu me formar no ensino médio. Em uma noite normal, às 7h30, me despedi da minha mãe como de costume e joguei videogame por algumas horas. Era uma noite de escola, então eu não podia ficar acordado até muito tarde, mas ainda assim fiquei acordado mais do que deveria. Por volta das 11h30, desliguei tudo e fui para o meu quarto me deitar, mas fiquei no celular por mais 1 hora antes de adormecer. Quando acordei, pensei ter ouvido uma porta se fechando no andar de baixo. Olhei para o relógio ao lado da minha cama e vi que eram 3h30, então presumi que minha mãe tivesse chegado mais cedo do trabalho. Virei para o outro lado e tentei voltar a dormir, enquanto ouvia passos andando no andar de baixo. Depois de 1 minuto, porém, comecei a prestar mais atenção. Normalmente, minha mãe subia direto para o andar de cima, ao chegar em casa para se preparar para dormir, mas parecia que alguém estava apenas andando pela casa. Enquanto ouvia por mais 2 ou 3 minutos, percebi que os passos não paravam. Eles estavam passando por cada cômodo, caminhando devagar, como se estivessem fazendo um tour pela casa. Comecei a ficar um pouco nervoso, pensando que talvez não fosse minha mãe e pudesse ser outra pessoa. Levantei e acendi a luz do meu quarto, e quase imediatamente os passos pararam. Escutei do outro lado da porta e ainda não ouvi nada. Cuidadosamente, abri a porta e olhei para o corredor. Eu esperava ver alguma luz vindo do andar de baixo, mas toda a casa estava no escuro. Quem quer que estivesse andando por lá não tinha acendido nenhuma luz, o que me assustou ainda mais. Certifiquei-me de não fazer barulho e fui mais adiante no corredor até chegar ao topo da escada. Ajoelhei e olhei através do corrimão para ver a sala de estar. Não havia ninguém lá, e mesmo no escuro, eu podia dizer que nada tinha sido movido. Meu PlayStation ainda estava no lugar, e na minha cabeça, isso era um sinal claro de que provavelmente não havia mais ninguém na casa, além talvez da minha mãe. Quero dizer, se alguém estivesse lá para nos roubar e tivesse passado pela casa inteira, definitivamente teria levado o item mais caro da sala. Naquele ponto, eu só queria saber se era minha mãe andando por aí ou se eu estava tendo alguma alucinação auditiva estranha. Desci as escadas até o térreo e chamei: "Mãe, você está em casa?" Não houve resposta nem sinais de movimento na casa. Então, andei pelo corredor até a cozinha. Assim que entrei, vi uma pegada no chão de azulejos e quando levantei os olhos, me deparei com uma figura do outro lado do cômodo. Um homem estava sentado à mesa de jantar, com uma máscara escura no rosto. Suas roupas eram todas pretas, o que dificultava enxergar claramente suas feições.
Ele estava olhando para mim, mas não disse nada, nem se moveu. Ele me encarava com uma expressão completamente vazia. Corri de volta para o andar de cima e me tranquei no meu quarto enquanto ligava para a emergência. O operador me manteve atualizado sobre a chegada da polícia, mas, depois de 1 minuto, ouvi o homem caminhando lentamente pelo andar de baixo até o pé da escada. Eu sussurrava freneticamente para o operador até ouvir a porta da frente se abrindo e os passos do homem se afastando da casa. Menos de 30 segundos depois, vi faróis brilhando pela janela. Minha mãe estacionou na entrada da garagem e corri para fora para encontrá-la e contar o que havia acontecido. Quando a polícia chegou, fez uma busca completa, mas não encontrou nada que pudesse nos ajudar a identificar o homem. Pelo que parece, o homem não estava ali para nos roubar. Ele também não parecia ter interesse em mim, o que significa que provavelmente estava tentando machucar ou sequestrar minha mãe. Faz sentido pensar que ele invadiu apenas minutos antes de ela geralmente chegar em casa. Isso me faz pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse descido para ver quem estava lá, ou se minha mãe tivesse chegado apenas 1 minuto antes e entrado na casa sem saber que havia alguém esperando por ela. Tenho 32 anos e moro sozinho em uma casa rural. Tenho alguns vizinhos a cerca de 800 metros de distância com quem converso de vez em quando, mas geralmente prefiro ficar na minha e só vou à cidade quando necessário. Estou meio aposentado, então passo a maior parte do tempo em casa, mas alguns meses do ano faço trabalhos de contratação. Na época, era final do outono, e naquele dia eu estava guardando meus equipamentos do quintal no galpão para me preparar para o inverno. Eram apenas algumas ferramentas, cortadores de grama e coisas assim que eu tinha deixado do lado de fora. Enquanto eu estava lá fora, vi algo incomum. Um homem andando pela estrada que conectava à minha entrada. Ele não carregava nada, nem mochila, nem equipamentos de camping. Para dar contexto, essa estrada era completamente vazia, exceto pelas poucas casas como a minha, e a cidade ficava a 4 horas de caminhada dali. Observei o homem até que ele desapareceu no horizonte. Depois que ele se foi, olhei para ambos os lados da estrada e não vi nenhum carro estacionado. Foi bem estranho, mas depois de um tempo, parei de pensar nisso e terminei meu trabalho no quintal. Entrei antes de escurecer e fiz o jantar enquanto relaxava. Enquanto eu comia, um barulho repentino lá fora me assustou. Era um som de madeira batendo, como se viesse do galpão. Olhei pela janela e vi que a porta do galpão estava escancarada. Embora fosse antiga, aquela porta nunca havia destrancado sozinha antes. Sem saber ao certo o que estava acontecendo, sabia que precisava verificar e, pelo menos, fechar a porta. Peguei meu rifle, apenas por precaução, mas estava confiante de que não seria nada perigoso. Caminhando até o galpão, escutei com atenção, mas não ouvi nada além do silêncio da noite. Olhei ao redor do campo e também não vi sinais de animais ou pessoas. Quando cheguei à porta aberta do galpão, liguei minha lanterna e iluminei o interior. Nada parecia fora do lugar. Entrei e fiz uma busca mais detalhada para ver se algum animal estava escondido, mas, novamente, não havia nada. Fechei a porta do galpão e me certifiquei de que estava trancada antes de começar a voltar para casa. Enquanto caminhava pelo campo em direção à minha casa, senti um arrepio estranho crescendo dentro de mim. Não sabia o que era, mas essa sensação continuou aumentando até eu chegar à porta da frente. Entrei e tranquei a porta atrás de mim. Ao entrar no corredor, vi uma pegada suja no chão. Acendi a luz e vi que havia uma trilha de pegadas sujas levando até o quarto de hóspedes. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu levantava meu rifle, respirava fundo e me aproximava cuidadosamente da porta. Encostei a cabeça na madeira e ouvi algo. Era como se alguém estivesse respirando do outro lado da porta. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, a maçaneta girou na minha mão e a porta se abriu de repente. Dei um passo para trás e levantei o rifle quando vi um homem que parecia prestes a me atacar, segurando uma enorme pá de metal. Acho que o fato de eu estar armado o paralisou. Ele ficou parado na porta, segurando a pá como uma arma, com uma expressão de raiva intensa no rosto. Gritei o mais alto que pude para que ele ficasse onde estava, tentando soar intimidador, mas, sem dúvida, estava aterrorizado. O homem manteve a distância, mas sua expressão de fúria não desapareceu.
Naquele momento, eu não sabia o que fazer. Se chamasse a polícia, levaria cerca de 1 hora para que chegassem, e eu definitivamente não queria ficar segurando o homem sob a mira do rifle por tanto tempo, arriscando algo pior acontecer. Enquanto estávamos em um silêncio tenso, o homem de repente jogou a pá na minha direção e correu de volta para o quarto. Corri atrás para ver o que ele estava fazendo e o vi começar a rastejar pela janela. Parte de mim queria detê-lo, mas a outra parte não conseguiu agir. Ele pulou para fora e correu para o campo, desaparecendo na vastidão da noite. Até hoje, esse homem nunca foi identificado e suas intenções permanecem desconhecidas. Só posso dizer que, se eu não tivesse meu rifle nas mãos, ou se ele tivesse me surpreendido, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Eu não faço muitas viagens para fora da cidade, então essa foi uma das poucas vezes em que precisei ficar em um lugar que não fosse a casa de amigos ou familiares. A área onde eu precisava me hospedar era pequena, e a maioria dos hotéis não parecia muito boa, mas para minha surpresa, havia uma casa listada no Airbnb. Era a minha primeira vez usando o site, mas a casa parecia um lugar decente, muito melhor do que os hotéis. Solicitei as datas e, em poucos minutos, a reserva foi confirmada. Na semana seguinte, comecei a viagem. Quando cheguei à cidade, que ficava a cerca de 14 horas da minha, já era noite. A cidade parecia quase deserta comparada ao lugar onde eu estava acostumada a viver. Todas as luzes das casas estavam apagadas, as lojas estavam fechadas, e não havia pessoas ou carros na rua. É claro que era madrugada, então eu não esperava que essa pequena cidade estivesse iluminada e ativa nesse horário, mas ainda assim era inquietante, considerando que eu não a tinha visto durante o dia. Essa foi minha primeira impressão do lugar. A rua que levava ao Airbnb também estava escura, passando por um bairro cercado por árvores, até que finalmente cheguei à casa. Era uma das poucas com a varanda e as luzes externas acesas, mas havia também uma luz vindo de uma janela no andar de cima. Achei que o último hóspede provavelmente tinha esquecido de apagá-la, então não dei muita importância e comecei a levar minhas coisas até a porta da frente. Peguei o código da chave no meu e-mail, entrei e tranquei a porta atrás de mim. Rapidamente coloquei minhas coisas em um canto do quarto e subi as escadas para apagar a luz que havia sido deixada acesa. Era um dos quartos extras, com apenas uma cama e uma cômoda pequena. Apaguei a luz e fui para o quarto principal para arrumar minhas coisas. Eu só ficaria por uma noite, mas havia reservado por 2, porque precisava estar ali até tarde no dia seguinte. Fiquei acordada por no máximo 1 hora antes de finalmente me deitar e tentar dormir. Fechei os olhos e tentei relaxar, mas fiquei deitada, acordada, por um bom tempo. De repente, sentei-me rapidamente ao ouvir um estrondo atravessando as paredes da casa. Fiquei olhando para a porta, tentando imaginar o que poderia ter causado o som, mas sem nenhuma ideia. Levantei para verificar. Abri a porta suavemente, espiando o corredor do andar de cima. Estava escuro e silencioso agora, sem mais estrondos. Apenas o som da casa balançando com o vento. Voltei para dentro e fechei a porta silenciosamente. Mas um sentimento estranho me fez esperar e pensar mais sobre o som que eu tinha ouvido. Enquanto eu estava ali, comecei a ouvir rangidos suaves pelo chão de madeira vindo do outro quarto. Encostei o ouvido na porta e ouvi os passos se moverem pelo corredor, se aproximando da minha porta. Fiquei tão em choque que quase não percebi que eram passos de alguém se aproximando. Meu coração começou a disparar quando eles chegaram bem perto da porta. Segurei firmemente a maçaneta para impedir que ela se movesse, e momentos depois, senti que alguém a puxava. Assim que resisti, a pessoa afrouxou o puxão, mas após um instante, forçou a maçaneta para baixo e bateu com força contra a porta. A porta abriu pela metade antes que eu pressionasse meu corpo contra ela para fechá-la novamente. Consegui ver apenas metade do rosto da pessoa no vão da porta, mas, nos olhos dela, havia uma raiva que eu nunca esperava ver. Após uma luta, consegui empurrar a porta de volta e trancá-la. A pessoa do outro lado tentou abri-la novamente, mas, depois de gritar algumas palavras desagradáveis para mim, desceu correndo as escadas e saiu da casa. Eu ainda estava recuperando o fôlego e minha mente estava a mil, mas consegui me recompor e disquei a polícia.
Para uma cidade tão pequena, eles chegaram rapidamente. O proprietário do Airbnb deu continuidade ao caso depois que eu parti no dia seguinte, mas eu gostaria de ter acompanhado o desdobramento. Aquele homem parecia tão desesperado para entrar no meu quarto, como se estivesse em um estado de fúria e quisesse me machucar, como se eu tivesse feito algo a ele. Tudo sobre essa situação é perturbador, e acho que nunca vou conseguir tirar isso da minha cabeça. Provavelmente, não vou querer ficar em Airbnbs novamente por um bom tempo. Passei um tempo, quando era mais jovem, sendo sem teto em uma cidade rural. Não dava para encontrar nenhum lugar para dormir dentro da cidade, porque a polícia costumava incomodar quem tentava. Assim, embora eu pudesse vagar pela cidade durante o dia, tinha que ir para outro lugar à noite. Isso não era tão ruim, já que havia muitas colinas e florestas fora da cidade. Uma vez, peguei uma velha barraca do lixo de alguém e a montei no bosque. Ela protegia bem contra o vento e a chuva, mas no inverno não servia contra o frio. Eu tinha cobertores para ajudar com isso, e como vivia em uma área que era quente ou morna na maior parte do ano, só durante alguns meses ficava realmente frio. Esses meses eram os mais difíceis para um sem-teto. De vez em quando, aparecia alguém que também estava sem teto por perto. Eu sempre era gentil, sabendo que estavam na mesma situação que eu. A barraca era grande o suficiente para 2 pessoas. Então, às vezes, dividia o espaço. As pessoas vinham e iam. Na noite em que isso aconteceu, eu estava sozinho. Era uma noite muito fria, daquelas que você sente que será rigorosa. Aquelas vezes em que você percebe que uma tempestade de neve está chegando. Tenho certeza de que você sabe do que estou falando. Era um desses dias. Durante o dia, dava para ver isso nas nuvens. Além disso, as pessoas na cidade costumavam lotar as lojas para estocar suprimentos antes das tempestades. Enquanto passeava pela cidade naquele dia, vi claramente isso acontecendo. Eu tinha um pouco de dinheiro e comprei algumas coisas pequenas para levar à minha barraca. Comprei comida no Dollar Tree, que esperava durar alguns dias, caso fosse difícil se locomover após a tempestade. Já estava nevando quando consegui tudo, e antes mesmo de chegar à barraca, a tempestade não era só neve. Fazia muito frio naquela noite, e o vento era bem forte também. A barraca estava sendo castigada pelo vento, e eu esperava que ela aguentasse. As rajadas fortes de vento, que faziam barulho alto, eram o único som que eu ouvia. Felizmente, sempre achei o som do vento reconfortante, o que ajudava a me relaxar. Eu tinha uma lanterna que usava quando precisava de luz, mas não queria gastar a bateria. Então, me enrolei nos cobertores e tentei me concentrar apenas na tempestade. Apesar do frio e da escuridão, acabei pegando no sono. Quando acordei, não sabia o que tinha me despertado. Ainda era noite, e a tempestade continuava com a mesma força. Deixei meus olhos se ajustarem e vi algo que me chocou. Acho que a aba da minha barraca tinha sido aberta. Vi uma figura escura entrando lentamente na barraca. Uma sombra grande e preta que eu não conseguia identificar. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura agarrou minha perna. Tentei chutá-la por instinto, mas ela não soltou. Começou a me puxar para fora da barraca. Com uma perna presa, usei a outra para tentar chutar, esperando que me soltasse. Mas a figura só desviava da perna que eu chutava enquanto continuava a me puxar. Desesperado, procurei algo e finalmente consegui pegar o que estava procurando. Uma faca que eu mantinha para proteção, caso esteja se perguntando. Quando fui puxado até a metade para fora da barraca, usei a faca para esfaquear o braço que me puxava. Acabei acertando 3 vezes antes que ele finalmente me soltasse. Assim que ele soltou, me arrastei de volta para dentro da barraca, coberto de neve. Fui até o fundo da barraca, o mais longe possível da entrada. Demorou alguns momentos, mas a figura tentou entrar novamente. Quando o fez, eu ataquei, esfaqueando-o 2 vezes no ombro antes que ele recuasse. Fechei a barraca rapidamente e voltei para o fundo, que estava contra uma árvore. Me enrolei nos cobertores e segurei a faca, preparado para me defender caso ele tentasse algo de novo. Esperei e esperei. Cada momento era angustiante, esperando que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. Os golpes pareceram tê-lo assustado. Presumi que fosse outro sem-teto procurando abrigo da tempestade.
Porém, mais tarde, quando encontrei outros sem teto na área, nunca vi ninguém com ferimentos de faca. Além disso, ele não parecia familiar, mesmo que eu não tivesse visto suas feições no escuro. Nunca descobri quem era. Eu morava em uma área pobre no sul de Ohio rural por um período de tempo quando era mais jovem. Se me lembro bem, eu tinha 13 anos na época. Não havia muitas casas na região, e as que existiam estavam localizadas em lugares diferentes ao longo de uma série de colinas. Uma coisa que eu achava interessante era como as casas ficavam em colinas opostas, de modo que você podia vê-las, mas elas estavam relativamente distantes umas das outras. Enquanto morávamos lá, eu era muito interessado em astronomia. No meu aniversário, ganhei um telescópio pequeno. Ele não era muito potente e não dava para ver o céu muito melhor do que a olho nu, mas eu ainda assim me divertia. No entanto, quando estava entediado, descobri que podia fazer outra coisa com o telescópio: espiar as pessoas do outro lado da colina. Então, eu fazia algo parecido com o filme Janela Indiscreta, muito antes de saber o que era janela indiscreta. Durante o verão daquele ano, eu passei tempo demais fazendo isso. Meus irmãos eram mais do tipo que gostavam de atividades ao ar livre, então geralmente estavam com os amigos fazendo coisas fora de casa. Eu, por outro lado, sempre tive dificuldade em fazer amigos, mas isso não me incomodava. Na verdade, eu preferia ficar no meu quarto fazendo coisas sozinho. Vale mencionar que, hoje em dia, eu não faria algo assim. Isso foi no início dos anos 90, e eu era apenas uma criança que não pensava em como aquilo podia ser invasivo, estranho e até assustador. Um dia, estava sentado na minha escrivaninha, usando o telescópio para olhar ao redor das casas do outro lado da colina. Para minha surpresa, vi meu irmão mais velho e um amigo dele subindo em direção a uma das casas. Eu não conhecia bem o amigo dele, então presumi que a casa para onde estavam indo fosse dele. Mas eles não subiram até a porta da frente. Em vez disso, depois de dar uma olhada ao redor, foram para o lado da casa e desapareceram pelos fundos. Nesse ponto, eu não conseguia mais vê-los. Mesmo que eles tivessem saído do meu campo de visão, fiquei curioso para saber o que estavam fazendo. Continuei observando a casa para ver quando eles reapareceriam. Demorou um pouco, mas eu estava tão curioso para saber o que aconteceria que não queria parar de observar. Por alguns minutos, nada aconteceu, mas então algo muito estranho aconteceu. O amigo do meu irmão saiu pela porta da frente da casa. Ele olhou ao redor, viu um taco de beisebol de alumínio na varanda, pegou o taco e voltou para dentro da casa. Fiquei chocado com o que estava vendo. Só de vê-lo sair pela porta da frente, pensei que ele devia ter arrombado a porta dos fundos. E eu não fazia ideia de por que ele precisava de um taco de beisebol. Continuei observando pelo telescópio, sabendo que, pela distância entre as casas na colina, provavelmente eu era a única pessoa vendo aquilo, e não fazia ideia do que fazer a respeito. Depois de um tempo, meu irmão e o amigo dele saíram da casa. Eles estavam carregando alguns objetos, incluindo o taco de beisebol. Eu os observei jogarem o taco colina abaixo. Depois, entraram em um caminhão que estava na entrada da casa e foram embora. Corri para contar aos meus pais o que tinha visto. Eles não acreditaram em mim de primeira, mas insisti. Embora tenha demorado um pouco, meu pai decidiu não chamar a polícia, mas ir até a casa para ver o que tinha acontecido. Mostrei a casa certa para ele pelo telescópio e ele saiu. Observei enquanto meu pai entrou na casa. Ele saiu depois de um tempo e ficou na varanda, parado como se estivesse esperando por algo. Acontece que ele estava esperando pela polícia, que chegou logo depois. Vi meu pai conversando com os policiais, e foi nesse momento que ouvi a porta da nossa casa se abrir. Ouvi a voz do meu irmão conversando com alguém, e eles entraram no quarto dele. Fiquei quieto, e escutei até eles saírem novamente. Meu irmão e o amigo dele foram presos. A casa que invadiram pertencia a um cara de quem eles compravam drogas. Eles tinham se encontrado com ele, e algo, não sei o que, deu errado na transação. Meu irmão e o amigo bateram no cara e o roubaram. O homem sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. Meu irmão e o amigo, no entanto, não se meteram em tantos problemas quanto se poderia pensar, provavelmente por causa da idade deles. Mas os dois ficaram em liberdade condicional por um tempo. O que mais me assustou, porém, foi imaginar o que meu irmão teria feito se tivesse passado pelo meu quarto e me visto olhando na direção daquela casa pelo telescópio.
Meus pais se divorciaram quando eu era muito jovem. Minha irmã e eu acabamos morando com nossa mãe, porque nosso pai queria viver sua vida cercado de mulheres e bebendo o tempo todo. Minha mãe teve que aceitar qualquer emprego que encontrasse, muitas vezes nos deixando com nossos avós quando éramos mais novos. Porém, mudávamos muito de casa, e nem sempre era viável nos levar até a casa dos nossos avós. Assim, conforme ficamos mais velhas, houve momentos em que passávamos o tempo sozinhas em casa. Os lugares que minha mãe conseguia para a gente morar geralmente ficavam fora da cidade, em áreas rurais. Eram mais baratos do que morar na cidade. Lembro que moramos em algumas áreas bem isoladas. Muitas das primeiras casas nem tinham banheiro interno. Claro que, quando eu tinha uns 10 anos e minha irmã 8, já vivíamos em casas com banheiros dentro. Não costumávamos ficar muito tempo em cada casa, mas houve uma em que moramos por pelo menos 2 anos. Minha mãe conseguiu um emprego mais estável durante esse período, então não enfrentamos problemas que nos obrigassem a mudar. Como não havia ninguém para nos cuidar, passávamos esse tempo sempre sozinhas em casa. Um dia de outono, o ônibus escolar nos deixou perto de casa e caminhamos pelo caminho de sempre. Havia outras casas e crianças na área, mas não conhecíamos ninguém muito bem. Eram só meninos, e minha mãe não queria que interagíssemos ou brincássemos com eles. Conversávamos rapidamente com alguns quando voltávamos da escola. Nossa mãe sempre chegava tarde à noite. Ela era garçonete em um bar, e havia sempre muitos clientes bebendo, então seu turno se estendia. Como de costume, ficamos em casa cuidando de nós mesmas. Já era noite, e estávamos ouvindo o rádio, pois não tínhamos TV. Foi então que minha irmã achou que tinha ouvido um barulho. Ela me disse que vinha da cozinha, nos fundos da casa. Eu tinha 13 anos na época, e mesmo sendo um pouco medroso, decidi verificar. Acendi a luz da cozinha e vi 2 meninos na porta dos fundos. Eles estavam tentando arrombar a porta. No momento em que cheguei à cozinha, conseguiram abrir. Só tive tempo de me virar, correr, pegar minha irmã e correr com ela para o quarto. Trancamos a porta atrás de nós. Nos escondemos debaixo da cama, ouvindo o que acontecia na casa. Parecia que os meninos estavam derrubando coisas e quebrando alguns objetos. Não consegui entender o que procuravam, mas em certo momento, ouvimos eles entrando no quarto da nossa mãe, o que me deixou apavorada, porque sabia que ela guardava uma arma lá. Depois de um tempo, os meninos foram até a porta do nosso quarto e tentaram abri-la. Quando perceberam que estava trancada, começaram a nos provocar, mandando abrir. Bateram na porta, gritaram e nos ameaçaram com coisas assustadoras. Felizmente, a porta do quarto era mais sólida que a da cozinha, que era só uma porta velha de tempestade. Eles não conseguiram entrar. Nós estávamos apavoradas e achávamos que eles iriam conseguir arrombar a porta a qualquer momento. Mas, eventualmente, desistiram. Eu esperava ouvir o som da arma disparando, mas isso nunca aconteceu. Ainda ouvimos alguns barulhos pela casa, mas não nos mexemos. Mesmo quando ficou em silêncio, não saímos do quarto. Ficamos debaixo da cama por horas, até que minha mãe finalmente chegou em casa. Acredito que os meninos sabiam que minha mãe saía todas as noites, por isso escolheram aquele momento para invadir. Não sei o que aconteceu com eles, ou se algo foi feito. Mesmo depois que nos mudamos, continuamos tendo que passar muito tempo sozinhas em casa, e isso sempre foi assustador. Até hoje, essa invasão me deixa aterrorizada quando fico sozinha. Vários amigos da faculdade decidiram fazer uma viagem de acampamento depois que terminamos nossas provas finais. Fomos para uma área conhecida por seus campings. Era possível fazer trilhas e encontrar diferentes locais para acampar, e, embora fosse um lugar popular, era fácil não cruzar com outros campistas. Alugamos um local indicado no mapa, que tinha um espaço circular perfeito para montarmos nossas barracas ao redor de uma área para fogueiras. Planejávamos ficar lá por uma semana inteira. Nenhum de nós tinha muita experiência em acampamentos, então era de se esperar que fizéssemos algumas coisas bem estúpidas. Mas era muito bom estar naquele ambiente campestre. Eu nunca tinha estado tão longe da sociedade antes, e me peguei realmente curtindo aquilo. Após cerca de 3 dias, havíamos preparado um jantar tardio, e estávamos sentados ao redor da fogueira, bebendo e contando histórias. Eu fui dormir bem antes de todo mundo, porque não aguentava a bebida tão bem quanto eles. Me recolhi para minha barraca e adormeci rapidamente.
Fui acordado algum tempo depois por um grito vindo de fora da minha barraca. Não fazia ideia de quanto tempo tinha dormido, mas aquilo me despertou completamente. Decidi sair para ver o que estava acontecendo. Pelo que entendi, 2 dos nossos amigos tinham ficado acordados mais tarde, uma garota e um cara. A garota estava dizendo que viu um homem parado na floresta, observando-a. O cara que estava com ela não tinha visto nada e fazia de tudo para tentar acalmá-la. Era estranho, então 2 dos nossos amigos saíram para ver se realmente havia alguém por lá. Eu fiquei e tentei ajudar a acalmar minha amiga. Antes que os 2 voltassem, ouvi ela gritar novamente e começar a apontar para a floresta. Quando olhei, vi pelo menos 3 figuras paradas entre as árvores, cobertas pela escuridão. Pareciam usar roupas escuras e algum tipo de máscara preta no rosto. Eles não estavam juntos, mas espalhados em diferentes pontos fora do círculo das barracas. Assim que os avistei, eles se viraram e correram para dentro da floresta. Logo depois, os 2 amigos voltaram. Eles tinham visto as figuras correndo e até tentaram persegui-las por um momento, mas acharam difícil por causa da escuridão da noite. Acabaram desistindo e voltaram. O mais assustador não era apenas como eles estavam vestidos, mas como se comportavam. Parecia que estavam nos observando e não tínhamos ideia do motivo. Além disso, o fato de terem fugido quando minha amiga gritou nos fez pensar que estavam tramando algo ruim, algo que só poderiam fazer se permanecessem no escuro e despercebidos. O resto da noite foi difícil de dormir e sempre tinha alguém de vigia. Nada aconteceu. No dia seguinte, os 2 caras foram relatar o incidente para os responsáveis pelo camping. Apesar disso, decidimos ficar o restante do tempo. Mas, todas as noites, era assustador, esperando que aquelas pessoas voltassem. Não tínhamos como identificá-las ou saber o que planejavam. Esse incidente aconteceu no verão de 2015. Moro sozinho em uma casa agradável em uma pequena cidade. O índice de criminalidade é baixo, mas de vez em quando aparece algum sujeito suspeito. De qualquer forma, naquele dia, no trabalho, durante uma pausa para fumar, vi um cachorro ser jogado de um veículo em movimento. Era uma via com 4 faixas, durante o início do horário de pico. Corri direto para lá, peguei o pobrezinho e voltei para o meu local de trabalho. Incrivelmente, ele não estava machucado. Como um amante de animais de coração mole, decidi levá-lo para casa até decidir o que fazer com ele. Tenho muitos gatos, sempre tive. Essa foi minha primeira experiência com um cachorro sob minha responsabilidade. Ele era muito tímido, cabeça baixa, rabo entre as pernas, assustado. Olhava para mim como se eu fosse bater nele. Eu não sabia nada sobre personalidades e comportamentos de cães. Só sabia que precisavam sair com frequência. Na primeira noite dele comigo, saímos cerca de 15 vezes, porque eu não queria que ele fizesse suas necessidades dentro de casa. Por volta das 10h30, estava na varanda fumando meu último cigarro do dia. O cachorro estava preso a uma guia, descansando debaixo da minha cadeira, enquanto eu fumava e navegava pela internet. Vi um homem andando na calçada que passava pela minha casa. Ele olhava para mim de vez em quando enquanto caminhava. Logo depois de passar, ele parou, virou nos calcanhares e se aproximou. Ei, você pode me dizer onde fica a 302 Church Street? Ele perguntou. Eu disse que iria procurar o endereço no meu celular, o que, claro, estava demorando um pouco para carregar. Ele explicou que não tinha um celular e estava tentando chegar à casa de um amigo, enquanto dava pequenos passos na minha direção o tempo todo. Finalmente, o endereço apareceu. É exatamente 2 quadras ao norte daqui. Fica na esquina sudoeste da rua transversal, eu disse, apontando na direção. Ele manteve os olhos fixos em mim, continuando a se aproximar lentamente. O cachorro começou a rosnar bem baixinho nesse momento. Eu tinha até esquecido que ele estava ali até então. Posso dar uma olhada no mapa? Ele perguntou, sorrindo sem jeito. Sou péssimo com direções. Levantei-me da cadeira, apontando novamente. São só 2 quadras nessa rua. Apenas siga em frente. 2 quadras. A casa estará à sua esquerda. Deixei claro que não entregaria meu celular para ele. Bem, posso ligar para eles? Preciso avisar que estou chegando, ele disse, ainda avançando lentamente, estendendo a mão. Não, respondi secamente. E mandar uma mensagem?
insistiu. Amigo, não. Comecei a caminhar em direção à porta. Vamos. Deixe-me ver seu celular, ele disse, visivelmente irritado. Estava claramente tentando se controlar e ficando perto demais da minha varanda. Como última tentativa de afastar o cara, disse: Você precisa sair do meu quintal. Meu cachorro é protetor. Ele vai acabar com você. Eu não sabia absolutamente nada sobre aquele cachorro. Muito menos se ele tinha a capacidade de acabar com alguém. Só esperava que isso intimidasse o sujeito insistente. Foi como se eu tivesse dito as palavras mágicas. O cachorro entrou em ação. Como uma criatura saída de A História Sem Fim, ele saiu feito uma bala debaixo da cadeira. Rosnando, rosnando alto, latindo como um louco. Ele quase me derrubou da varanda tentando alcançar o homem. Ele parecia e agia como um cachorro de ataque de 40 quilos, não um beagle tímido de uns 10 quilos. Eu fiquei com medo. Não sabia se ele poderia se virar contra mim, mas ele se encostou nas minhas pernas, quase me empurrando para dentro de casa, ainda encarando o homem e mostrando os dentes. O cara levantou as mãos e recuou, gaguejando algo como 2 quadras ao norte, né? E começou a andar nessa direção. Entrei em casa, apaguei as luzes e o observei pela janela. Ele olhou para minha casa, para se certificar de que eu estava lá dentro, virou-se e começou a andar na direção completamente oposta à que eu tinha indicado. E a cereja no bolo? Ele tirou um celular do bolso e colocou no ouvido para fazer uma ligação. Naquela noite, o cachorro garantiu seu lugar como membro da minha família. Ele é incrivelmente protetor comigo e já espantou outro sujeito suspeito desde esse incidente. Ele não desgruda de mim e deixou claro que é grato por estar em um lar seguro e amoroso, onde nunca mais será arremessado de um veículo em movimento. Seu nome é Hank, e eu realmente acredito que aquela noite poderia ter terminado muito mal para mim, se ele não estivesse lá.